Você tem vozes dentro da sua mente? O que essas vozes dizem? Como é pensar, ou o que é ter aqui alguns pensamentos que às vezes nos atrapalha ou nos dá força? Será que é possível dar mais energia para um tipo de voz interna? Será que isso é uma doença muito grave? Será que isso é normal? O que é ter vozes dentro da cabeça? E será que dá para controlá-las? Esse é o nosso tema aqui do nosso Chá com Prosa, e a gente vai conversar um pouco sobre este mundo interno, sobre o que é ter uma mente, o que é ter pensamento, como a gente pensa, e tenho certeza que vai ser um encontro muito interessante. Então, eu estou aqui com a Vivian e o Sussumo em mais um encontro. E lembrando que se você gostar, se você acha interessante, curta, compartilhe, assine, acione o sininho e que estamos aqui todas as quintas-feiras. E aí, pessoal, vocês têm vozes dentro da mente de vocês? Você esqueceu de falar quem mais está aqui com a gente, Marcelo. Como que é? Você esqueceu de falar quem mais está aqui com a gente. Quem está mais aqui com a gente? As nossas vozes, ué. Você não tem? Ah, é verdade, é verdade. Mas Eu tô ó, lembrando o que você está lembrando? Fala. dos nossos vídeos lá da Voz do Além. Da voz do além? Aqueles vídeos que a gente gravava lá pro YouTube há muito tempo e surgia a Voz do Além. Quando a gente... Ah, é verdade, é verdade. Um tempo atrás a gente gravava uns vídeos para o YouTube, aí sempre tinha alguém atrás da câmera, a gente brincava, né? Voz do além, o que que você acha de tal coisa? É, mas talvez as vozes do além hoje estejam aqui dentro, né? Quantas vozes? Vocês têm vozes? Será que isso é esquizofrenia, pessoal? Se vocês têm vozes dentro da cabeça, é uma Eu doença muito imaginei séria? uma pessoa aí do lado da Vivian também. Pessoal, isso aqui tá virando um filme de terror, né? Tem uma cadeira ali, né? Tá, É. vamos virar, assim fica menos assustador. Mas e aí, pessoal? O que que é ter vozes dentro da cabeça? Será que isso pode causar muito dano? Será que isso, ter uma voz, um diálogo interno saudável, é responsável pelo viver melhor? O que que vocês acham? Uma primeira coisa, eu acho, é reconhecer, né? Será? É essa pergunta mesmo. Será que eu tenho vozes internas? Ou será que existe alguém que não tenha? É, tem uma frase que nem lembro onde me deparei, mas fez muito sentido, né? E fala sobre qualidade de vida. Ele fala assim: a nossa qualidade de vida está muito vinculada à qualidade dos nossos diálogos internos. Então, às vezes não é só uma voz, né? São várias vozes que se conversam entre si ainda, né? E às vezes essas conversas acontecem sem mesmo eu perceber que estão acontecendo. Hum. Sabe, eu acho isso muito interessante, porque a gente não tem nenhum ensino formal sobre essas vozes internas. Principalmente na nossa formação, não há um diálogo sobre isso, né? E é um fenômeno que acontece com todo mundo. E é interessante, né? Porque como você me falou, nem sempre a gente percebe que tem essas vozes. E eu acho que a pior coisa é que a gente se identifica com o que essas vozes estão falando, como se nós fôssemos o que elas representam, assim, né? Eu acho que uma das coisas que é muito importante de notar essas vozes, eu acho que são dois pontos, né? O primeiro é que se eu noto que existem vozes, eu não sou essas vozes, né? Então isso já gera aquela difusão cognitiva que a gente fala, né? Eu não sou necessariamente essas vozes, elas fazem parte aqui do meu ambiente interno. E Ou eu se não eu sou consigo. Oi? somente essas vozes, né? Sim, com certeza. Eu quis dizer assim, que eu não me resumo a elas, né? A cada uma delas. Porque quando a gente escuta essas vozes, esse diálogo, parece que, às vezes, elas nos representam, né? E às vezes, quando é esse diálogo mais acalorado, talvez, dessas vozes internas, né? A gente pode se achar incoerente, assim. Como assim? Eu penso
duas coisas que às vezes são opostas com relação a alguma pessoa, alguma ação minha. A gente fica meio perdido, assim, né? Então, sei lá, você faz uma coisa, você se arrepende, mas por outro lado, você precisava fazer aquilo e ficam aquelas vozes ali falando, né? Ou você pensa em vários cenários e a gente se julga, às vezes, pelo que pensamos, né? Então, sei lá, fica meio confuso esse processo aí internamente. Vem a Sabe, pergunta, será que eu preciso sempre acreditar nessas vozes? Ou se uma eu voz acho, fala uma coisa, eu falo em qual voz eu preciso dar atenção? Uhum, eu acho muito interessante, né? A gente Porque é um terreno meio lodoso isso, entre pensamento, vozes internas, né? Então, talvez seja interessante a gente pegar e clarear um pouco o que a gente está chamando de vozes, né? Então, eu lembro que, por exemplo, na faculdade, né? Eu até o quarto ano eu era da turma da psicanálise, depois eu largo, mas eu estudei muito psicanálise, né? E então a psicanálise, que muita gente fala que, né, Freud é o responsável pelo começo da psicologia clínica, né? O pai da psicologia clínica. E ele fala sobre instâncias psíquicas, né? Ele fala, temos instâncias psíquicas, né? Uma é o superego, o que, né, que é aquela voz reguladora, esse é o certo, isso é o que você deve fazer. Se você for uma boa pessoa, é assim que você age, né? Então, uma voz reguladora. Tem, né, o id, que seria uma instância psíquica responsável pela. Aqui eu tenho certeza que eu vou cometer um erro ao afirmar isso, né? Mas, bom, o id ele está associado ao inconsciente, então ele é mais sem filtro, ele está totalmente associado a prazeres primários, a vontades primárias, às vezes uma agressividade sem nenhum tipo de controle, né? Então que sai de dentro e vai para fora. E temos o ego, que é aquela expressão que nós temos para o mundo. Então a psicanálise ela fala muito sobre o conflito dessas instâncias psíquicas. Quem eu sou, uma mente reguladora e uma mente que, na verdade, quer extravasar os meus desejos primários. Né? É um pouco mais complexo que isso, mas eu acho que aqui, para esse nosso vídeo, ele funciona muito bem. Então, foi a primeira uhum, vez que eu peguei e falei, opa, então eu já estava na faculdade quando surgiu essa informação. E aqui é um pouco diferente de quando a gente tem pensamento, ou quando a gente tem imaginação. Porque muitas vezes a gente pensa em cima de imagens. E não é todo mundo que pensa sobre imagens, né? Tem uma doença que chama a fantasia, que a pessoa tem uma incapacidade de trazer memórias, imagens cerebrais. Isso causa vários danos. A pessoa tem dificuldade de lembrar rosto, ela tem dificuldade de planejar coisas no futuro, porque basicamente esse mundo interno é sobre imagens ou sobre vozes. Mas a primeira vez que eu ouvi sobre vozes internas é algo normal e natural do ser humano foi naquele vídeo que a gente sempre passa para as pessoas. Quem quiser aí procura no YouTube, que chama Compassion for Voices. É um vídeo muito incrível que fala basicamente de 4 tipos de vozes internas, né? Aquela crítica, aquela que está te ajudando a, a buscar as coisas, aquela mais amorosa e a sua apercepção dessas vozes, né? O diálogo com essas vozes. Né? Então, acho que a gente pode até trabalhar aqui de uma maneira meio didática, dividindo nesses grandes sistemas emocionais do ser humano. Mas eu uhum. lembro, poxa, eu já estava formado, sabe? Já estava no mestrado, e foi a primeira vez que eu ouvi uma afirmação assim. Vozes internas é algo comum, normal e natural do ser humano. Poxa, eu já tinha feito faculdade de psicologia, sabe? Já era um psicólogo cognitivo. Claro que eu sabia desses movimentos internos, mas essa fala dessa maneira, desse jeito, eu achei incrível. Não sei qual foi a experiência de vocês, ou quando vocês notaram e começaram a ter essa. Opa, peraí, tem muitas vozes aqui internas. Uhum. E eu acho que é uma coisa legal para a gente falar mais para frente, o quanto é contraproducente eu tentar calar elas. Mas a gente pode falar isso mais para frente. O caminho não é tentar calar elas. A gente vai ensinar aqui o que a gente deve fazer. Mas eu fiquei curioso para saber quando que foi. Para mim foi nesse vídeo, do Compassion for Voices. Uhum. Sabe, tipo, uma informação direta. Assim. Né, esse vídeo é muito inspirado ali pela terapia focada na compaixão, né, Marcelo? E é muito interessante que a forma como eles falam sobre as vozes não tem a ver também só com pensamentos, né? É um conjunto de coisas. Então,
essas vozes, elas são inspiradas por motivações inatas nossas, né? Então, de se proteger, de cuidar, de receber cuidado, de buscar por recursos ou parceiros sexuais, né? Então, essas motivações, elas vão orientando emoções, né? Então, sei lá, se eu preciso me defender e eu tô amedrontado, provavelmente eu vou atacar ou eu vou fugir, né? Então, elas orientam essas emoções e isso vai orientando, né? Me ajuda a perceber as competências que eu tenho e como eu vou me comportar, né? Então, é todo um processo, né? Por isso que eu acho que às vezes essas vozes parecem ser conflitantes, porque às vezes, por exemplo, numa relação de trabalho, eu posso ter um vínculo afetivo com as pessoas, de amizade e tal, e ao mesmo tempo é uma busca por recursos. Então, às vezes, eu vou ter que tomar alguma decisão que eu vou pensar com essas duas mentalidades, né? Então, assim, às vezes essas duas coisas vão ser conflitantes. E não tem nada de errado com isso, né? É o anjinho bom e o diabinho, Sim. né? E às vezes, como essas motivações geram diferentes emoções, né? A gente, às vezes, na terapia focada na compaixão, eles chamam mesmo, eles personificam um pouco essas vozes com essa intenção de, como é que fala? Difundir. Então, assim, esse é o seu eu medroso, né? Ou eu ansioso falando, esse é o eu raivoso, esse é o eu triste, esse é o eu compassivo, né? Porque uma vez que a gente consegue dividir, a gente não fica tão confuso, né? E consegue identificar tudo, né? Como que seu corpo responde, como que sua mente pensa sobre aquilo, onde está a sua atenção quando você está sob efeito dessas vozes. Então, é uma série de coisas que eu acho que é super útil para a gente poder identificar, né? Ou seja, eu deixo de ser uma vítima dos meus pensamentos para poder olhar para elas e, ao olhar para elas, ter algum tipo de informação, de escolha, Uhum. né? É isso. Sabe, eu lembrei quando eu era novo, né? E a sabedoria popular ela é muito incrível em muitas coisas, né? Tem um conto que eles falam que é de índios americanos que uma certa vez chegaram para um mestre Apache, né? Um pajé de alguma tribo e perguntou para eles: olha, eu tenho. Ele fala assim: você tem duas vozes na sua mente, uma boa e uma ruim. É como se fosse um lobo bom e um lobo ruim. Aí a pessoa pergunta: mas qual lobo que ganha? Aí ele responde: o que você alimenta, né? E quando a gente pega a terapia focada na compaixão, isso é algo muito presente, né? Eu lembro do Paul Gilbert falando criando até uma analogia que no nosso cérebro é como se fosse um jardim. E esse jardim tem vários tipos de plantas, todos os tipos de plantas, né? Mas aí vai daquelas que eu rego. Então eu posso ter pensamentos mais compassivos ou posso ter pensamentos mais raivosos, mais nervosos, mais medrosos. Eu acho que aqui tem um ponto técnico muito interessante. Quanto mais um tipo de pensamento você tiver, mais esse tipo de pensamento você vai ter. Porque você está fortalecendo ligações sinápticas para aquilo. Uhum. Então, se você tem pensamentos ansiosos, você vai ter mais pensamentos ansiosos. Se você é uma pessoa muito agressiva, você tende a ter pensamentos mais agressivos. E aí lembra um pouco essa questão do mestre Apache. Ou seja, há uma escolha. Ela não é tipo de hoje para amanhã, mas envolve um certo cultivo. Eu acho que essa questão do regar tem a ver também com que o que é cultivado nem sempre necessariamente é uma escolha, né? Mas é onde você passa mais tempo, né? Justamente por isso que você falou, assim, é mais um condicionamento mesmo, até que isso se torne consciente, né? Então aí talvez você pode escolher não regar tanto, assim, se ela não te fizer tão bem. Mas uma coisa que é muito interessante é que isso tudo é muito contextual, né? Então, assim, até o que que é bom, o que que é ruim, num contexto cultural diferente do outro, ou num momento de vida, né, pode ser diferente, assim. Então, eu lembro, nossa, eu falo isso, assim, e agora que eu sou mãe, né, assim, tem tantas coisas que eu vejo vivendo agora que antes nem passavam pela minha mente, né? Então, assim, sei lá, isso que eu tava conversando com o Sussuma, a dificuldade, às vezes, de entregar um compromisso de trabalho que eu já tinha e que eu não consigo mais planejar com tanta clareza quanto eu tinha, né? Então, às vezes, sei lá, eu vou atrasar um prazo e tal, não é porque eu sou responsável, né? Porque tem coisas que estão acontecendo na minha vida hoje que não aconteciam antes. Então, essas coisas eu acho que são muito importantes, assim, porque
elas vão moldando essas vozes também, né? Eu não consigo perceber que essas vozes elas mudam de acordo com o contexto que eu estou vivendo, eu tendo a achar que eu sou um fracasso, né? Assim, eu que não dou conta dessas vozes, enfim. E será que há É, perigo eu cultivar, então, só vozes, só pensamentos e vozes agradáveis e bons e rechaçar os ruins? Há um perigo isso? Ou é o melhor? Ou é o que a gente deve fazer? diga isso, Sum. Não, com certeza, né? A gente acho que pode discorrer um pouquinho aí sobre até uma positividade tóxica aí, né? Mas acho que antes da gente até se aprofundar nisso, eu acho que vale a pena falar um pouquinho desse inconsciente, né? Já que o Marcelo falou do superego e de ego, tem a parte inconsciente, né? E às vezes as vozes estão no consciente, né? Quando a gente consegue até identificar, e eu acho que tá nesse pulo, né? Até quando a Vivian fala de a importância de categorizar ou nomear ou identificar, às vezes isso dá o pulo, né? Ah, eu tinha essas vozes e nem sabia que tinha, mas convivia com elas. E quando eu dou um nome, ah, isso daqui é a minha voz sabotadora, né? Vou usar esse termo aí. É a voz medrosa, é a voz que quer analisar, controladora, né? É a minha voz. E cada um tem as suas vozes e pode se identificar nas suas vozes, né? Mas daí tem um pulo do inconsciente pro consciente, né? E daí eu vou trazer o termo, né, também, que eu acho que quando fala de ego, superego, me vem mais Jung que traz um self, né? De repente, será que daí eu já vou misturando um pouquinho só para complementar, mas será que tem vozes, a gente falou de vozes do além, né? O que seria uma intuição? Seria uma vozes do Dá para ver quando minha cara, né? Lembrando, Sussumo, que você está trazendo Jung, Freud e psicanálise com dois psicólogos comportamentais, sabe? Então, você está falando e a nossa mente está fritando aqui. Tá, mas vamos lá. por isso a gente está junto, Exatamente. para complementar aí. Então, eu diria que existem processos até meditativos e terapêuticos, e muitos deles, né? É para a gente revelar uma voz que estava escondida, às vezes, né? Então, a gente tem uma parte inconsciente que tem muitas vozes. E às vezes elas gritam, só que a gente nem ouve, né? E um processo de acompanhamento ajuda a gente reconhecer, né? Essa parte inconsciente dessas vozes. Então, isso é um inconsciente pessoal. Imagina abordagens, daí eu vou trazer abordagens que trazem não só o inconsciente pessoal, mas o inconsciente familiar, por exemplo, né? Então, existe um campo e existem vozes acontecendo a todo momento que te levam, que são forças que te levam a determinados comportamentos e escolhas. Só que a gente nem está aí para essas vozes. A gente não tem consciência e elas estão acontecendo, elas estão moldando nossos comportamentos, nossas escolhas e muitas abordagens procuram revelar esse inconsciente familiar e trazer à luz, né? Tirar. E não só inconscientes familiares, mas Jung mesmo trouxe um inconsciente coletivo. Existe um inconsciente, por exemplo, vou dizer o inconsciente de uma cultura, de uma nação. Qual seria algo que todo brasileiro vive e tem uma voz aí ecoando na cultura brasileira que faz a gente se comportar da mesma forma? Mas isso foi aprendido ou foi herdado, Sussumo?
Então, se eu pegar uma criança brasileira e colocar ela na Índia, ela fica com o consciente brasileiro ou ela fica com o indiano? E também com consciente brasileiro e local. Então, tem o consciente geográfico e consciente de um coletivo que ela pertence. Então, ao simplesmente pertencer de um coletivo, ela tem isso, ela vive isso, né? Existem forças, por a gente pertencer a qualquer grupo, existem forças que fazem a gente viver determinadas crenças, determinadas vontades e determinados comportamentos. É. E Mas daí, eu acho que é inconsciente importante a gente... familiar, Isso é um pouco o cultural, campo da crença, né? Eu entendo uma ideia de inconsciente coletivo quando a gente pensa como espécie. A espécie, ela vai ter algumas predisposições, né, por uma herança genética, como a gente vive. Então, você pega um gato pequeno, ele já tem algumas predisposições de caça e por aí vai, agressividade, dependendo do animal. E a mesma coisa a nossa espécie. Então, o susto, o barulho alto, essas coisas, mas tem a ver com uma espécie de memória basal da espécie. sim, pode ser Agora, quando a gente pega... aprendido, mas pode ser, eu diria, um simples pertencimento. Perfeito. Só que eu acho que uma coisa importante aqui, que isso é o campo da crença. Pode existir, mas é importante a gente colocar como... A gente não pode pegar e afirmar a ciência ou a gente tem estudos que comprovam isso, porque não Bom, temos. se eu for rigoroso, quando a gente fala ciência, ciência é uma crença. Ciência é Tá, um conjunto de princípios que criam uma produção de conhecimento. A perfeito. cultura, então, existem diferentes formas epistemológicas, ou seja, de produção de conhecimento. E tudo isso cria um conjunto de crenças, né? Um conjunto de valores, e por aí vai. Isso é num rigor, porque às vezes a gente é Mas, Sussuma, eu não posso cientista. necessariamente falar que eu tenho dados o suficientes para afirmar que uma criança que nasceu no Brasil e é criada na Índia, ela vai continuar carregando coisas de brasileiros. Pô, tem aquela história do menino lobo, por exemplo, que ele não conseguia nem falar, sabe? Isso é um fato documentado. A criança ela não teve contato com pessoas e a única coisa que ela vai ter é a expressão básica normal do ser humano, humano, básica. Nem Sim, bípede ele ficou direito. podemos entrar nesse assunto, acho que em outro momento. Só para eu completar o inconsciente não é só, eu diria, cultural, familiar de humanos, é o inconsciente da vida. Então, tem uma vida acontecendo e que existem, vamos dizer assim, leis universais que estão ecoando na gente o tempo todo. E a gente não nem ouve. Essa é a aproximação da natureza. Quando a gente fala como a natureza, a gente, ao se aproximar da natureza, a gente tem uma sensação de bem-estar, quem sabe, ou até de equilíbrio, ou até de uma harmonia. Por quê? Porque a Porque gente somos está em natureza. contato, exatamente, com algo que a natureza está ecoando na gente. E quando a gente fica só no quadrado, né? A gente falou da vida antinatural, né? Num episódio, É, a porque quando a gente gente está na deixa natureza, é disso. como um peixe está no mar. A verdade é essa. Há um match completo. Né? Tem algumas pessoas, como a gente falou, a gente que está invadindo o lugar dos animais. Não, nós somos animais. A gente está errado na cidade, talvez. Né? Sim, Mas, sem dúvida, isso combina com a gente do mesmo jeito que o céu combina com uma ave. Mas eu acho que uma coisa legal é que existem outras maneiras de olhar isso também. Porque a falta de consciência não necessariamente seria a instância psíquica inconsciente que Freud traz. Do mesmo jeito que a minha realidade agora, ela é feita de várias coisas que eu não estou consciente. Então, por exemplo, todo mundo que está aí me ouvindo agora, ou pelo Spotify ou pelo YouTube, não está sentindo o toque do pé no chão. Agora está sentindo o toque do pé no chão. Então, o meu presente momento, ele é feito de muitas coisas não conscientes. E quando a gente fala desses pensamentos internos que eu não noto, é como uma sensação toca dos pés no chão. E aí existem práticas e exercícios, né? E o nosso vídeo ele está indo muito por aí, que é para poder gerar um pouco de metacognição.
que é a habilidade de pensar no que eu estou pensando. Ou seja, trazer aquilo que não está presente para o meu presente. Ao eu trazer para o meu presente, eu consigo olhar para isso e me relacionar com isso. Se eu não percebo, é como se meu pé estivesse no frio. E eu não estou notando, porque eu não estou levando... Eu só vou perceber a hora que ficar muito, a hora que estiver tremendo. Quando eu não percebo esse mundo interno, pode causar tantos danos como esse. Porque cada pensamento, cada sentimento ou imagem, ele gera um eco emocional. Né? Daí, quando tem metacognição, isso me ajuda a ter aquilo que a gente chama de descentramento cognitivo. Então, se a gente for pegar aqui, é basicamente quase o mesmo olhar que a psicanálise muitas vezes traz, mas com outro nome, e sem ser uma instância psíquica, é só uma habilidade humana de percepção ou apercepção. Mas acho que tá bom da gente ouvir a Vivian falar. Chega da voz de homem aqui. Vai lá, Vivian. Na Vamos acalmar verdade, a casa aqui. eu estava pensando em outra coisa, assim, né? A gente trazer um outro ponto que foi mencionado já no começo aqui do nosso encontro, né? E o que que a gente faz com essas vozes, né? Quando a gente começa a reconhecer algumas dessas vozes, assim, a gente tende a não querer algumas delas, né? Querer outras, que é o que a gente estava falando um pouco. Eu quero algumas, eu não quero algumas, eu quero lutar com elas, quando eu consigo ver e tal. É, e aí eu acho que além dessa consciência ou não consciência, né, da gente reconhecer ou não, eu acho que é importante demais a gente ver como é que essas vozes foram surgindo em nós, né? Que tem um pouco a ver com um pouco do que os dois estavam falando, assim. Como é que eu aprendi a ter determinadas vozes, né? Qual é o tom de voz que elas falam, qual é a postura corporal. Então, quando a gente vai olhando para isso, primeiro que a gente vai reconhecendo, e aí a gente pode falar assim, se a gente vai personificar, então, que é uma forma de tentar, como é que fala? Descentrar, né? Eu vou difundir essas vozes, eu falo que uma forma legal é a gente tentar personificar. Então, vamos separar cada uma delas, né? Para a gente não se misturar. Então, sei lá, como é que essa voz aqui se manifesta, né? O que que ela diz para mim, né? Qual é a emoção que está ali? E eu acho que é muito interessante olhar para essas vozes, já que elas são pessoas, né? Do que ela precisa, né? Uma pessoa que está representando esse tipo de comportamento. Se às vezes ela está briguenta demais, está falando muito alto e tal, o que será que ela está precisando? Ou se ela está com muito medo, né? Ou se ela tem muita aversão das coisas, se ela está muito triste. O que essa voz está precisando? Se você vê uma pessoa em uma dessas situações, como que você trataria essa voz, né? Provavelmente não seria rechaçando cada uma delas, seria entendendo o motivo, né? Hoje eu fiz um exercício com uma paciente, foi muito interessante, que eu pedi ela para representar uma voz que tinha medo e que estava muito triste por causa desses medos, e a outra voz que era uma voz mais compassiva que podia olhar para esse eu depois, né? Mais medroso, mais é, triste, né? E a expressão corporal dela, tudo foi muito diferente, o tom de voz, assim, sabe? O ritmo da fala, tudo muito. E eu falei, mas o que que essa voz com medo precisa? Eu me vi agora colocando ela no meu colo, assim, sabe? Eu me vi ela colocando ela no meu colo e dando acolhimento, falando com ela que eu tô do lado dela, que a gente vai conseguir sair disso junto, né? Que eu tenho força para cuidar dela e tal, que ela tá muito ruim desse jeito que ela tá e tudo mais. Então, eu acho que às vezes olhar para o que essas vozes precisam, né, pode nos salvar muito, assim. Que a gente para de brigar com essa parte de nós que está ali falando de um jeito e tenta acolher, né? Assim, se eu começo a acolher, igual o Sumo me corrigiu lá no começo, né? Eu não sou só isso. Isso é parte de mim, então eu não vou lutar contra isso. Mas eu vou acolher, mas não vou deixar ela me dominar também, né? Eu tenho que ter essa certa firmeza de pôr um limite, igual ela mesma falou, essa paciente. Do jeito que você não tá me ajudando. Você não tá me ajudando. Então, eu não vou deixar também você fazer isso desse jeito, né? Perfeito, Vivi. Eu posso só colocar, Marcelo, que acho que é legal a gente reconhecer uma voz que talvez seja muito comum, né? Tipo, essa voz assim, nossa, mas eu não quero ter esse pensamento.
não quero ter esse pensamento. Por que que eu estou pensando isso? Né? Nossa, quanta coisa na cabeça, eu não quero ter nunca mais esses pensamentos. É muita coisa que eu estou pensando. E reconhecer que essa também é uma voz, né? E é um comportamento talvez reativo, porque essas vozes me deixam louca. Então eu não quero mais essa voz. Então, acho que a gente às vezes reconhece a voz, mas não reconhece essa voz que a gente está lutando contra as vozes. Né? Então, o que daí aplicar nessa voz o exercício que a Vivian está trazendo, né? O que é essa voz que quer, às vezes, até quer controlar os pensamentos, quer eliminar todas essas vozes? Qual que é a necessidade dessa voz? Né? O que ela está expressando, no fundo? Né? De repente, ela quer ela precisa, de fato, um pouco de paz, um pouco de bem-estar, porque eu estou enlouquecendo, estou exausto. Está muito pesado isso. E talvez eu precise procurar ajuda. Ou eu preciso viver algo diferente do que eu sempre estou vivendo, porque o que eu estou vivendo não está mudando isso. Isso requer uma mudança, será? Né? Então, reconhecer essa primeira voz, assim, de rechaço, de briga, de tensão, de controle, de todas as nossas vozes. Olha só, eu tenho essa voz também. Né? E, de fato, talvez eu preciso de descanso, eu preciso de ajuda, ou eu preciso fazer alguma coisa comigo mesmo. O que eu posso oferecer para mim, para essa voz que quer controlar tudo? Uma coisa que eu acho importante a gente trazer, pessoal, que é como que funcionaria esse processo? Porque não é muito fácil para alguém pegar e falar isso, né? Ah, nossa, voz, que legal, que bom que você está aí, o que que eu posso te dar? Isso requer um treino muito grande, porque envolve uma coisa que eu chamo de uma voz sábia e compassiva aqui dentro, que muitas vezes a gente não tem. E a gente não tem nem modelo para isso. Então, às vezes, é algo muito, muito diferente. Na minha opinião, o primeiro passo é normalizar as vozes. Né? O professor Mark Williams, lá de Oxford, ele fala isso. A nossa mente é uma fábrica de pensamentos. E ela vai ter todos os tipos de pensamentos. E se a gente for, já que a gente está falando dessas vozes internas, que muitas vezes é julgadora, é agressiva, né? A gente também vai ter todo tipo de voz. Todo tipo de voz. E isso é bastante humano, normal e natural. Por que que eu estou focando nisso? Porque algumas vezes eu tive alguns pacientes que eles falavam assim, não, mas eu não sou uma boa pessoa porque eu pensei em tal coisa. Né? Então, às vezes, a minha ideia de correto, a crença que eu tenho, o mero eu pensar em alguma coisa que uma pessoa boa não iria pensar, faz com que eu não seja alguém bom, porque uma pessoa boa não pensa isso. Então, é muito importante a gente saber que isso aqui, essa voz aqui, vai pensar e vai falar tudo quanto é tipo de coisa. Mas existe esse eu observador, qual é a planta que eu rego, ou qual é o animal que eu alimento. O primeiro passo é ver que tudo isso aqui é normal. Porque se você chegar para alguém e falar assim, olha, uma pessoa boa nunca vai cobiçar algo, ou nunca vai pensar ou em cobiça, ou em ganância, ou em maldade, ou em ficar com raiva, a pessoa está com um sério problema, porque isso vai surgir porque faz parte da natureza humana. É capaz de você se ver com ciúmes, com inveja. E isso é um processo extremamente importante, porque ela alimenta ciclos viciosos que causam muito dano para o ser humano. Quando a gente pega algumas tradições religiosas, por exemplo, é praticamente impossível ter pensamentos só alinhados com um determinado tipo de olhar. É impossível. E aí, tanto que é muitas vezes falado assim, se eu estou tendo esse pensamento é porque tem espíritos maus ou pessoas más, não tem nada a ver.
Não, não é assim, é normal. Tem até aquele estudo muito famoso que a gente sempre fala, que foi pedido para estudantes não pensarem no elefante branco. Né? Quanto menos você... A gente pode fazer essa brincadeira com todo mundo que está aí. Se você não pensar num elefante branco dessa semana até a semana que vem, no próximo canal, sabe, no próximo vídeo de Chá com Prosa, a gente vai te dar um carro. Só que você não pode pensar no elefante branco quando você pensar na gente, quando você pensar no carro que é impossível, vai vir. E quanto mais eu brigar com isso, mais eu vou pensar, porque isso é humano. Então, quanto menos eu quero uma voz, ou quanto menos eu quero pensar numa voz, mais eu vou pensar. Porque o nosso cérebro, ele não evoluiu para esquecer aquilo que é perigoso. Então, se eu não quero, eu vou lembrar. Não dá para fugir. Então, o grande ponto é dialogar com isso. Mas para dialogar com isso e escolher qual caminho, o primeiro passo é saber que isso aqui vai pensar as coisas mais absurdas e bizarras que podem existir. Isso é muito importante. Porque uma hora que eu banco tudo isso, eu começo a ter paz. E aí tem vários exercícios. Às Tem uma vezes meditação, tem um monte de coisa. pode precisar de um exorcismo, não, Marcelo? Você quer me matar, né? Você quer me dar um... Tem coisa que não sai, e só fazendo sei lá, um ziriguidum aí para tirar. Vocês conhecem o caso da Emily Rose? Né? Todo mundo já deve ter assistido aquele filme, O Exorcismo de Emily Rose. Vocês já ouviram falar desse caso? Que o cinema fala assim. Você acha para assistir? O cinema fala assim, um caso real de exorcismo que aconteceu na Alemanha. Tipo, o filme Exorcista é mentira. O do Emily Rose é verdade documentado. E realmente é verdade documentado. Mas você sabe o que aconteceu? A história por trás é incrível. A mãe, absurdamente beata, cria a filha, que parece que foi resultado de um incesto. Então ela falava para a mãe que ela era... a mãe falava para a filha que ela era fruto de um pecado. Desde muito nova, essa criança ficou ouvindo isso. Na adolescência, ela começa a ter um pouco de esquizofrenia, né? Um transtorno dissociativo que perde o contato com a realidade voltado para essas crenças que a mãe ensinava. Então, imagina, adolescente começa a ter, o corpo começa a ter desejos ou pensamentos, seja lá o que for, mas isso é coisa do demônio. E a mãe, assim, a menina, ela tinha um transtorno, uma doença grave, e aí a mãe chamou o padre para exorcizar o filho. Sabe como que exorciza uma criança, uma pessoa? Uma das primeiras coisas que se faz é não dar comida. Porque quando o corpo ficar fraco, o espírito mal, o demônio vai embora. Isso é documentado. É assim que se faz o exorcismo. Além de muita reza, além de muito não sei o quê. Né? Ou escolas, Não estou falando no uma católico. diversidade. Isso. Aí, a criança morre de inanição. A mãe e o padre foram presos. E desde então, a Alemanha proíbe qualquer caso de exorcismo no território dela. Então, sabe, a ciência explica muita coisa aqui e, tipo, você estava falando das vozes dos pais. Todo mundo aqui tem vozes dos pais. Todo mundo tem. Porque é a sua criação. E, às vezes, ela é pesada demais entre certo e errado. Agora, imagina dos pais com uma crença determinada em cima de eu não quero ser uma pessoa má. Isso vira uma bomba. Então, normalizar é algo extremamente importante, porque isso me dá escolha. Sim. Né? E incluir E se qualquer continuar, eu vou te exorcizar, Sussumo. cultura. Não, é para não incluir diferentes visões de mundo, né? Mas no caso desse, uma criança morreu, né? Existem uma diversidade muito mais ampla do que esse caso católico na Alemanha, né? Se for na África, tem uma outra visão de mundo. Se for na China, tem uma visão de mundo. Então, tem muitas visões de mundo, né? Acho que a gente pode incluir todas elas também, né? Que eu acho perigosas muitas vezes. Sim, inclusive a científica, né? Não vou Vezes falar que dogmática. a indústria farmacêutica ou alguns olhares, a medicação ela é importante e causa muito dano também quando não é muito bem olhada, administrada e etc.
Mas é uma coisa que eu sempre falo, quando não há informação, é a imaginação que toma conta. E o ser humano ele é muito bom para isso, e isso é bastante perigoso, né? Acho que a gente tem que ter um encontro aqui sobre crença, horóscopo e coisas assim. A gente já teve algo mais ou menos assim, sabe? Mas, tipo, as pessoas falam assim, não, mas eu vi lá o mapa astral dela é igualzinho a pessoa. Se você sabe que a pessoa é assim, você não precisava de alguém falando. Mas tudo bem. Vamos voltar aqui ao seu ponto. Eu só queria retomar um ponto aqui, né, que você estava falando, né, Marcelo, que a mente vai fazer o papel dela, né? Isso é muito importante, assim, da gente poder naturalizar, né? Porque eu só vou me proteger, ou eu só vou cuidar, eu vou atrás do que é importante para mim se eu reconheço que tem algumas vozes ali cuidando disso. Então, Exatamente. mesmo que eu me comporte de uma maneira inapropriada, que eu acho, que eu julgo depois, né? A minha mente está pensando aquilo porque ela foi desenhada para pensar, né? Assim, e aí, claro, vai sendo inspirado por tudo que a gente viveu também, mas se a gente olha com mais compaixão para essa nossa mente, né, que cria essas vozes, a gente consegue entender que ela só está fazendo o papel dela, assim, por pior De que seja proteção. aquela voz, né, que a Tá. gente julga, né? Agora, eu queria trazer um outro ponto aqui, né, antes da gente encerrar esse encontro, assim, que muita gente escuta vozes realmente, né, que não são essas vozes imaginárias e Ah, importante isso. então eu queria, obrigada. Eu queria ouvir um pouco mais assim dessas diferenças, desses quadros dissociativos mesmo, né? Porque tem vozes que são na cabeça daquela pessoa são realidade, né? Assim, e aí fica difícil da gente poder fazer essa difusão e tal. Eu acho que esse foi um ponto importantíssimo, né? Existe a doença que envolve, né, como você falou, os transtornos dissociativos. Quando a pessoa perde o contato com a realidade, ela afirma, não, uma voz me mandou fazer isso, né? Ou uma pessoa, ou, né, esquizofrenia, entre alguns outros transtornos. Tecnicamente, uma das diferenças é a não diferenciação entre realidade e, e esse mundo interno, né? Então, quando alguém pega e fala assim, e o Chico Xavier, ele era esquizofrênico, já que ele falava, né? Como envolve uma crença e uma religião muito clara e parecia que ele tinha uma vida funcional e sabia separar, a ciência ela fala assim, bom, não fecha um quadro de esquizofrenia, né? Porque eu acho que se alguém quiser assistir um filme que eu acho muito interessante é o, ai, como que é do Nash? Uma Ai, que mente incrível. brilhante. Uma mente brilhante. Acho que ele mostra, né, como é fácil a pessoa se perde, né, em alucinações que podem ser auditivas, podem ser táteis, podem ser visuais, e aí é um outro tipo de doença. Aqui a gente está falando dessas vozes normais e naturais que muitas vezes, como a Vivian falou, é um processo evolucionário e tem a função de nos proteger. Então, muitas vezes eu falo para alunos que os pensamentos não são vilões. O problema é que geralmente a gente não consegue olhar e escolher, né? Então, uma vez eu fui fazer um retiro no sul da França e essa é uma história muito interessante, porque eu estava bem barbudo e foi bem quando teve aquele atentado em Nice, que um cara de caminhão atropelou um monte de turistas numa rua, o cara da Al-Qaeda, Al-Qaeda? Não, do Estado Islâmico. E eu estava indo para lá, né? Nice está aqui, eu ia para perto de Bordeaux, que é onde ficava o templo que eu ia fazer o retiro. E aí eu pensei, Marcelo, você tá barbudo. Olha as vozes. Você tá barbudo. Eu tava bem mais barbudo do que eu tô. E se te confundirem com alguém do Estado Islâmico? Ué, eu tô indo para um lugar que tá sobre ataque. Eu pensei, eu vou diminuir a barba. E depois veio uma outra voz na mente, que falou assim, Marcelo, se você estiver lá debaixo da torre ou no trem e explodirem você, a torre, etc. E aí eu peguei e pensei, Marcelo, vamos ficar atento em lugares turísticos. Pô, você está indo para um lugar que está sofrendo ataque. Então, eu não posso simplesmente falar, esse pensamento é ruim, levantar o tapete e jogar lá para baixo, porque minha vida pode depender disso. O problema é que esses nossos pensamentos, ele tende a ser uma avó hiper preocupada e que está toda hora trazendo mensagens ou falando não faz isso, não faz aquilo. Então, o ponto é a gente aprender a dialogar com ela. Eu acho que a gente poderia entrar um pouco nesse campo, né?
A meditação leva a isso. Alguns exercícios que não necessariamente envolvem a meditação, como a Vivian pegou e fez com a paciente dela. Uma vez eu li um livro de um zen budista que chama Big Mind, que ele falava assim, todo mundo tem uma Big Mind. E a gente tem que recorrer a ela. Então, é olhar assim, o que o meu eu sábio, o que o meu eu, que é o melhor para mim, falaria nessa situação. Né? Isso vai gerando sabedoria, mas perceba que envolve um parar e olhar o que está aqui. Né? Eu ontem mesmo eu dei uma aula sobre autocompaixão e eu falei para os meus alunos que a minha vida mudou drasticamente o dia que eu achei a minha voz autocompassiva. É aquela voz que entende que esse Marcelo é um cara falho, que está aprendendo, que não sabe tudo, e que por não saber tudo às vezes erra, mas que está tentando. Então, recorrer a essa voz foi algo extremamente importante. Sabe? Então, tem hora que, claro, que eu me arrependo de algo, ou que eu fico triste, ou por seja lá o que for, eu falo assim, ok, Marcelo. Não eu estou passando a mão na minha cabeça, tipo, faz o que você quiser. Não é isso. Mas é um entender. Né? Eu acho que aqui entra aquela frase que eu sempre falo, que eu adoro, que é um homem santo é um pecador que jamais desistiu, que é uma frase de João Paulo II, sabe? E eu acho que isso me traz uma certa paz para eu continuar tentando aprender e evoluir. Então, achar essa voz aqui, né, ela é algo extremamente importante para uma vida mais saudável. E tem pesquisas que mostram isso. Uma coisa que eu acho que é super útil, né, que a gente estava falando lá do Compassion for Voices, né, que o Paul Gilbert fala isso, assim, é que você é a sua voz compassiva, é que às vezes a gente esquece disso, né, assim, a gente acha que a gente se mistura com essas outras vozes que ficam, então se chame pelo nome, né, quando você for essa voz compassiva que está observando as coisas em perspectiva, que está tendo firmeza, né, que está tendo bondade, que está olhando para isso tudo, com essas características, né, compassivas, assim, e dê outros nomes para essas outras vozes, assim, é uma forma também da gente não se identificar muito, né, e ver, assim, como que você olharia para essas outras vozes, acolheria, né, então a gente pode usar essa nossa voz compassiva como uma forma de manejar essas outras vozes, tipo assim, você organiza todas as suas vozes aqui, né, como se você tem uma autoridade sobre elas, né, então isso é bem importante, né? Eu acho que é bem útil. Eu acho que a gente pode usar também aquilo que a Kristin Neff, né, que é a maior pesquisadora de autocompaixão no mundo, que ela traz, que eu acho que vai ajudar muita gente em casa. Pega essa situação ou essa autocrítica, imagina que é uma pessoa muito querida, uma pessoa que você ama. E o que você falaria para ela nessa situação? Então, geralmente, essa fala que a gente tem para o outro é a fala que a gente deveria ter para a gente. E a gente é muito ruim. Tem um exemplo incrível que o Christopher Germer dá no livro The Mindful Path to Self-Compassion, que ele fala, para evidenciar o quanto a gente é muito carrasco com a gente, muito severo, ele fala assim, quando alguém dá uma topada com o dedinho na quina de uma porta, o que você fala para ela? Ou quando uma criança, você pega ela no colo e beija o pé dela. E quando você dá uma topada com o dedinho na quina, o que você fala para você? Geralmente a gente se xinga, a gente se chama de idiota, ou a gente fala, eu sempre faço isso, eu nunca faço nada certo. E isso aqui é uma voz muito severa. É uma voz que não respeita um processo que todo mundo faz. Se não, muita gente já deu topada com a dedinho na quina, se não fez isso, fez outra coisa, derrubou uma xícara, seja lá o que for. Então a gente esquece que nós somos seres aprendentes que não estamos sós. Então a gente não se trata com um carinho que às vezes a gente trata alguém que a gente ama. E por que a gente não consegue fazer isso com a gente? E às vezes a gente acha que vai ser bonzinho, conivente com os nossos erros Exatamente. e tudo mais, né? Esse é o maior erro. A pessoa acha que se ela tiver uma voz compassiva, ela vai começar a errar sempre. E não é por aí. Porque ninguém quer errar. Ninguém quer errar. Né? E eu falo que se eu não me trato com carinho, eu vou sempre olhar para mim em cima de quem eu deveria ser ou quem eu deveria ter sido. E isso não vai me ajudar a evoluir como ser humano. Então eu tenho que olhar aonde eu estou, do jeito que eu estou, mesmo com os meus defeitos, para poder caminhar daqui para frente. Caso contrário, eu sempre vou olhar para mim com como eu deveria ser, ou qual o pensamento que eu deveria ter, e por aí vai. Bem, acho que eu vou trazer, complementando, né? O que que a gente faz com tudo isso, com todas essas vozes? Às vezes de fato, essa voz compassiva, né? Interna.
mas às vezes é difícil mesmo, né? O Marcelo falou mesmo, é complicado a gente parar, reconhecer e, e trazer outra voz. Então, é, eu sinto que, de fato, até culturalmente, a gente alimenta muito, né, o campo mental, de pensamentos, de abstrações, de imagens, né? A gente está muito cabeçudo, né? Então, tá bem cabeça e eu diria que hoje em dia até está muito tela, né? Só tudo está em tela, tudo está fora, né? E a gente começa a criar realidades virtuais, vou usar esse termo, né? Internamente, e fica com uma cabeça tão grande, e começa a acreditar que o que surge dentro dessa cabeça é a realidade, né? Pura e simplesmente, e esquece da realidade concreta. Então, uma das formas da gente, às vezes, sair dessa dinâmica, às vezes traiçoeira, do campo mental, é voltar para uma realidade concreta. Uma realidade concreta pode ser simplesmente perceber, sim, os pés no chão e o bumbum na cadeira. Pode ser simplesmente levar o toque das mãos no centro do peito e sentir o contato. Isso sai da gente criar, às vezes, num estado depressivo, de ficar remoendo, né, pensamentos negativos sobre o passado e tal, ou numa crise de ansiedade, ficar antecipando, né, ter pensamentos catastróficos do que vai acontecer e se acontecer isso e tal. Tem uma dinâmica tão forte e, às vezes, para a gente sair dessa dinâmica, é voltar para o corpo mesmo. O que eu estou sentindo de sensação física? De respirar e perceber a sensação física que é um respirar nesse corpo concreto, material. Então, sair dessa abstração e vir para algo físico, né? Fazer uma caminhada, né? Tomar um banho. Tomar um banho é ótimo. Toma um banho. É aquela lógica, né? A gente nunca resolve um problema na mesma lógica que criou o problema. Então, se o problema está aqui, ó, está no cabeção, quebra essa lógica, toma um banho gelado, né? Assim, sente o corpo, vem para o físico. Pode ir para o parque, vai caminhar, sente o sol. Então, vive a fisicalidade da nossa, eu diria, integridade também física, né? A Uhum. gente às vezes fica só meio monótono no mental. Então, vir para a realidade física é muito importante. Por isso, também a importância das atividades físicas, qualquer que sejam elas, né? Uhum. E é interessantíssimo isso, né, Sussum? Porque a gente não percebe, às vezes, por causa dessa desconexão com o corpo, né, de ficar muito na cabeça, que essas vozes trazem um impacto para o corpo também, e que a gente pode manipular isso, né, assim. Você trouxe várias formas da gente trazer a corporalidade, mas também uma das formas é ficar atento, já que quando você está com essas vozes ali, ver como é que o seu corpo está respondendo, né? Hoje lá, conversando com essa paciente, né, eu falei, ela assumiu uma postura mesmo, assim, toda muito encurvada, assim. E aí depois, quando ela estava falando, né, no eu compassivo, foi até um pouco, aí eu orientei, né, para ela assumir uma postura de dignidade e tal, e aí tá. E aí depois falando, ela começou a se misturar de novo com a outra voz e foi abaixando, assim, o corpo de novo, né, todo, assim, encurvando. Aí eu falei com ela, observa a sua postura, né, observa, porque a gente não se dá conta do corpo, assim, então tá, eu sei que a voz vai tomar a frente ali, às vezes, na mente, né? Mas como é que será que a gente pode alterar esse corpo para também favorecer com que a gente assuma alguma disposição interna, né? Que vai ter uma relação diferente com essas vozes? Eu acho que isso é super importante também, não só identificar como o corpo responde a essas vozes, mas manipular isso também. Colocar o nosso corpo numa postura, numa disposição interna que vai favorecer com que a gente assuma essas qualidades, né? De firmeza, de ternura, né? E ao mesmo tempo
aberta, né, de entendimento, de acolhimento. Acho que isso é super útil também, né? Eu acho que uma coisa legal é a gente frisar que não tente não ter a voz. Isso é muito contraproducente, sabe? Não vai dar certo. Percebeu a voz? É muito melhor você pegar e falar: fica aí, que eu vou fazer tal coisa. Sabe? Arruma um espaço para ela. Você pode até colocar uma outra voz. Tipo, ó, essa voz está falando isso, mas eu tô com essa aqui, né? E agora eu vou voltar pro meu corpo. Agora eu vou andar um pouco. Ou agora eu vou assistir alguma coisa. Sabe? Não briga com ela. Não dá atenção que ela vai embora. Se você não quiser ela, e aí se você for fazer qualquer outra coisa para ela ir embora, ela não vai embora, né? Então, voltar para o corpo, porque voltar para o corpo é voltar para o presente. Isso vai me dar, sabe, vai fazer com que eu saia um pouco daqui. Mas é importante a gente ver que é muito mais por uma escolha e não por uma fuga. Qualquer ação que você faça é por escolha, não por fuga. Se você não quiser o pensamento, vai ser fuga. E isso vai gerar mais tensão. Se você acolher ele, perceber que ele faz parte do ser humano, e escolher qualquer outra coisa, aí vai ser bem mais fácil e você vai conseguir lidar com ele. Porque alguns pensamentos são muito difíceis, principalmente quando vem da criação, quando vem de alguma crença religiosa, quando vem das minhas crenças para a vida, para aquilo que eu acho de certo e errado. Eu costumo falar que a gente sofre pelas nossas verdades. Mas enquanto elas forem suas verdades, haja de acordo com elas. Não vai gerar mais sofrimento. Mas sempre coloque em dúvida, né? Sempre reflita. Nem sempre aquilo que a gente ouviu dos pais ou aquilo que a gente ouviu de determinadas crenças, nem sempre é o melhor para a gente, né? Então, note, observe e caminhe, né? Ache um espaçozinho. E dentro de nós temos, como eu falei, aqueles dois lobos. Eles sempre vão existir. Sempre vão existir. Eu acho que e o valor, né? Que bom que a gente tem vozes também. Elas são importantes, né? Os É nossos importante. são valiosos, né? E eu diria que, por um lado, a nossa mensagem foi um pouco para pessoas que estão incomodadas, né, com as vozes, tal. Mas tem gente que está de boa, né? E eu diria que as próprias práticas que a gente oferece, né, ou abordagens terapêuticas, elas propiciam até um ir encontro aos nossos conteúdos internos, né? Por exemplo, uma prática simples, né, de voltar a atenção para o corpo, um próprio escaneamento corporal, é a gente reconhecer o que está presente na gente e às vezes sai uma voz. Às vezes nem é tão uma voz, mas é uma sensação, é uma expressão da gente mesmo. Então, às vezes a gente quer fugir da gente mesmo, né? Mas onde eu vou, eu tô, como diria o Thierry. Mas essas práticas, as práticas contemplativas, eu vou trazer até uma ideia taoísta, que ela fala assim: nós temos deuses internos, vontades internas. Eles chamam de espíritos orgânicos internos, né? Vamos dizer assim. E talvez temos vozes internas. E elas estão alojadas, essas vontades internas estão alojadas nos órgãos internos. E daí, uma ideia, antes dessas vontades ficarem gritando, clamando pela sua atenção e chamando a atenção assim de uma forma desesperada, porque essas vozes às vezes é um desespero. Antes delas chegarem nesse desespero, ou se chegarem no desespero, oferece atenção para ela. De fato, o que, como a Vivian trouxe, né? Oferece a presença e a escuta para essas vozes, de forma gentil, curiosa, generosa. O que é ter uma relação, construir uma relação generosa com as nossas vozes internas, né? E às vezes, no simples voltar a atenção para o próprio coração, vem tanta sensação, às vezes vem imagens, vem pensamentos, vem vozes, e ao ouvi-las generosamente,
Às vezes é no fígado, às vezes é no pulmão, no intestino, né? Às vezes é na região da cabeça mesmo, né? E para o taoísta, é legal sempre terminar oferecendo essa atenção, essa presença, essa escuta generosa, ou esse olhar generoso para o abdômen, onde a gente tem um espaço onde tudo pode ser acolhido. Tudo pode ter o espaço certo para isso. E é um espaço infinito. Quando o Marcelo fala assim, vamos acolher essas vozes, né? A gente é muito maior que essas vozes. Existe um espaço interno infinito. A gente pode acolher toda a nossa diversidade de experiência humana que a gente pode ter. Um pouco assim. Bom, acho que temos vozes demais já hoje. Uma coisa que eu gostaria só de para terminar. Pessoal, é muito difícil de hoje para amanhã, ou só após ver esse vídeo, você conseguir colocar tudo isso em prática. É muito difícil. E talvez tudo que a gente tenha falado aqui, por ser muito distante, talvez tenha te deixado mais confuso ainda. Né? Como assim, voz? Como assim olhar para ela? Como é acolher? É bastante normal isso. E tudo isso que a gente falou aqui, a grande verdade é que envolve um cultivo. É literalmente um cultivo de uma abertura. Talvez, a princípio, não dê para fazer com aquelas vozes mais difíceis, mas talvez com aquela do tipo, com medo de ir no final de semana, será que vai chover ou não? Você pode dialogar com essa, sabe? Porque, como a Vivian falou lá no começo, se eu observo meus pensamentos já não são eu sou quem olha para isso. Então, é um treino. E claro, pessoal, acho que dentro de uma responsabilidade também, às vezes é importante conversar com um profissional da área da saúde sobre isso, principalmente da saúde mental, porque ele vai te ajudar a guiar sobre esses processos internos e saber quando é algo normal, natural, ou quando precisa de algum outro tipo de intervenção terapêutica e às vezes até medicamentosa, né? Então, é bem importante isso. E eu diria, como foi falado, né, atividade física, a meditação é uma ciência só para isso. O único objetivo, quando a gente pega e fala principalmente de meditação mindfulness, é para te ajudar a ser esse eu observador. E aí eu consigo dialogar com a vida e com o mundo, né? Então, trate-se com carinho, porque é um grande processo. Trate-se com carinho. E Não é estamos isso, juntos, né? gente. Estamos Sim, compartilhando esse desafio de ter essa forma, mano. Estamos juntos. E sim. agora eu sei que Compartilha e comenta, não, né, sobre as as suas vozes estão vozes. falando para as pessoas, né? Compartilhe, comente e se inscreva no canal. Isso aí, pessoal. E Compartilhe as suas vozes. até. É. Comente aí. Tchau, tchau. Valeu.